Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu queria falar de um tema bastante interessante, que o tema é o seguinte: sei operar, mas não sou consistente. Será que você também passa por isso? Por essa sensação de, pô, se operar, eu sei os pontos, consigo analisar tudo, o mercado faz o que eu analiso, mas eu não consigo ganhar dinheiro, não sou consistente? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Bem, por que isso acontece, né? Bem, quando a gente está fazendo análise do mercado, né, muito provavelmente a gente está com o pregão não começou ainda, né? Então a gente faz a nossa análise ou no dia anterior, à noite, ou pela manhã, mas a gente está ali livre de qualquer tipo de emoção. Então a gente faz a nossa análise com tranquilidade, e só que quando começa o pregão, aí vem as emoções. Isso aí é normal, a gente sabe, e aí a gente não consegue raciocinar muito bem. E aí acontece aquele sentimento de tem uma oportunidade, a operação apareceu, mas a gente não consegue executar a operação. E eu sempre digo o seguinte: operar no mercado é executar, não é pensar, é executar. Então o que é importante para a gente fazer? Primeiro, né, a gente tem que colocar em prática toda essa nossa análise que a gente fez, a gente tem que executar. E como é que a gente coloca em prática? Primeiro, antes a gente faz um planejamento, a gente faz um plano de trade. Por isso que eu digo, o plano de trade é fundamental. Por quê? Porque a partir do momento que você tem todo o seu setup registrado, quando vier no mercado, você só vai executar a operação. Você não precisa pensar. Por quê? Porque tudo já foi pensado anteriormente. Aí que está o pulo do gato. A consistência vem quando a gente consistentemente faz a mesma coisa. O Mark Douglas ele coloca que existem três formas de operar. Primeiro, uma forma mecânica. Exatamente isso, quando a gente registra todo o nosso setup, todas as nossas condições, cenários, stop, entrada, gain. A partir desse momento, você no mercado, você só executa aquilo que você planejou. Você não precisa pensar. O seu foco é na sua performance, na sequência de trades daquele mesmo setup. Se você fez um bom trabalho de backtest, de estatística, você tem confiança naquele setup, então você sabe que no médio prazo, ao longo de X operações, por exemplo, no mínimo 20 operações, aquele setup vai funcionar na maioria das vezes e você vai ter gain. Então, esse mindset de probabilidade é fundamental para você atingir a consistência. Então, essa é a primeira forma de se operar. A segunda forma, ele diz que é a subjetiva. Ou seja, você sabe, né, você já passou pela parte mecânica, mas você pode ser mais flexível. A mecânica é mais engessada. A outra que eu estou falando, a subjetiva, ela já te dá mais flexibilidade. Mas você não vai operar a esmo. Ah, eu achei que isso aqui vai acontecer e opero. Não, você já tem o teu plano de trade todo desenhado, mas você tem um sentimento, muitas vezes, que pô, aquela operação não está com cara que vai dar certo. Então é subjetivo. Então você pode ali alterar teu stop, matar a operação, alterar o stop, que eu digo é o seguinte: se você está ali com um stop de 100 pontos e você está vendo que é um rompimento importante, você já coloca um stop de 50 pontos que, se passar de um ponto qualquer, ele vai despencar se você estiver comprando. Então é isso, né? Nunca alterar seu stop contra você. Isso nunca. Mas é apenas um exemplo. Então, na forma subjetiva, você já tem um plano pré-definido, mas você tem algum tipo de flexibilidade. E o terceiro ponto é o intuitivo, é onde você já passou pelo mecânico, pelo subjetivo, e você vai pela intuição. É muito difícil operar dessa forma, e é difícil também de explicar. Por quê? Porque é a intuição mesmo. Mas os caras que são tops, eles, de alguma forma, eles conseguem ter vários ganhos com esse tipo de setup, de forma de operar. O que acontece normalmente no mercado é que o trader ele já começa a operar no modo subjetivo. Ele acha que vai acontecer alguma coisa, ele vai lá e entra. Às vezes ele acha que vai acontecer alguma coisa, mas ele fica com medo de entrar. Por quê? Porque não tem ali um plano. Ele não desenhou as condições, os setups, e não tem essa mentalidade de probabilidade, de executar. Não escolher determinado trade. Tem que executar.
Então o que eu falo para você, né? Se você tem esse sentimento aí de eu sei operar, mas eu não consigo, faça um plano de trade, registre os teus setups e ali no mercado, antes, estude condições. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer um cenário B, eu opero dessa forma. Você já tem tudo mapeado. Quando entrar no mercado, apareceu a condição, você executa. O teu trabalho dentro do mercado é só executar, mais nada. Não tem que pensar, não tem que analisar. É execução, 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 execução. É isso que vai te fazer um trader consistente. Como eu falei, porque consistentemente você vai estar operando da mesma forma. Se você começar a mudar, operar de forma subjetiva, a cada hora você está fazendo uma coisa, obviamente que você não vai ter a tão sonhada consistência e você não vai ter disciplina. Então a dica é essa: faça o teu plano de trade, registre os teus setups e na hora do mercado só execute, não pense, tá bom? Esse é o recado aí para a galera que tem essa questão de sabe operar, analisa, mas na hora não consegue extrair dinheiro do mercado, tá bom? Espero que você tenha gostado e assine o canal, se inscreva aí, compartilhe também com a galera, que é muito importante, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!